pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos resolver e elaborar situações, problemas que possam ser representadas por sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso. Então a gente consegue colocar qualquer equação no plano cartesiano, mas nós vamos falar agora de equação do primeiro grau, tá? Ou equação linear. Toda equação linear, quando a gente coloca ela no plano cartesiano, nós vamos obter uma reta. Então, sempre que a gente for trabalhar com a equação do primeiro grau, nós vamos guardar bem que no plano cartesiano vai ser uma reta pra gente, né? Qual que é o objeto de conhecimento? Sistema de equação do primeiro grau, resolução algébrica e representação do plano cartesiano. Nessa primeira parte eu vou explicar isso, depois a gente vai ver como que eu resolvo um sistema de equação do primeiro grau, aí vai ter o método da adição e o método da substituição. Nós já falamos um pouquinho na aula anterior que eu gravei para vocês, mas aí eu vou deixar mais claro, tá ok? Então, o sistema de coordenadas cartesianos, nós temos um plano, né? Aqui, aí a gente vai ter esse daqui. É um sistema que tem o eixo do x e o eixo do y, no qual o eixo do x ele fica na horizontal e o eixo do y na vertical. Ele é representado por vários números, né, que seria uma reta infinita, e a gente vai colocando o ponto, fazendo a relação dos eixos das ordenadas e das abscissas no plano cartesiano, tá? Esse plano nós chamamos plano de René Descartes, né, que ele foi o que descobriu, que criou, né, o plano, e o plano cartesiano nós estamos aqui, ó. Então, por exemplo, nós temos o plano cartesiano, o eixo do x, o eixo do y, né, e aí a gente tem os valores. É como se fosse uma régua deitada e uma régua em pé, né? Eu acho que vocês já viram isso. Aí, o eixo que fica em pé nós chamamos eixo das ordenadas, o que fica deitado é os eixos das abscissas, e na ligação desses dois pontos, nós chamamos que é a origem, ou seja, onde o x vale 0 e o y vale 0. Por exemplo, como que eu coloco um ponto no plano cartesiano? Eu quero o ponto 2 e 5. Ou seja, sempre o primeiro número é o x, o segundo número é o y. E a gente vai fazer como aquele joguinho da batalha naval, tá? Nós vamos fazer 2 no x, 1, 2 e 5 no y. 1, 2, 3, 4, 5. Então, estaria mais ou menos aqui o meu ponto, tá? Esse ponto que não tem aí, mas, por exemplo, se eu quiser o ponto menos 2 e 3, menos 2 no x e 3 no y, ele estaria aqui, tá? Então, é assim que a gente trabalha com o sistema de coordenadas, certo? Coordenadas cartesianas. Podemos indicar um ponto do plano por meio de coordenadas x e y. Lembrando, sempre o número que vem antes da vírgula é o que a gente vai pôr no eixo do x e o que vem depois da vírgula é o que nós vamos colocar no eixo do y, formando um par ordenado. Nós chamamos isso de par ordenado. Por exemplo, a origem é o 0, 0. Então, onde que vai encontrar a minha origem? A minha origem vai estar sempre aqui, ó, nesse ponto aqui, 0, 0, tá? Então, ele vai estar sempre na ligação dos dois eixos, né? E aí, a gente tem a origem do plano cartesiano, né? Então, plano cartesiano. Dizemos que uma equação linear do primeiro grau com duas incógnitas, quando escritas na forma ax mais by igual a c, sendo que a, b e c são coeficientes numéricos, ou seja, qualquer número, tá? De modo que os coeficientes a, b e c são diferentes de zero. Lembrando que nós falamos na última aula, quando uma letra está sozinha, por exemplo, se eu tiver o x sozinho, sempre o número que está na frente ali, que está escondido, que não aparece, é o número 1, tá? Então, aqui, 2x mais 2y igual a 2. Essa representação seria essa reta aqui, azul que a gente está vendo aqui, certo? E aí, como é que a gente faz para ter isso? A gente tem os valores que a gente vai substituindo. Por exemplo, eu posso fazer, quando o x for 1, se o x for 1 vai ser 2 vezes 1 mais 2y igual a 2. 2 vezes 1, 2, mais 2y igual a 2. 2 está positivo, passa para cá, negativo. E aí, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar, vou pôr aqui em cima, ó, 2y igual a 0 dividido por 2, que tirou daqui. Então, o y vai valer 2. Então, quando o x valer 1, o y vai valer 2. E a gente tem que fazer isso para encontrar pontos na reta. Então, aqui, ó, o x vale 1, o y vale 2. Então, ele está aqui nesse ponto. E aí, como que a gente consegue fazer a reta? A partir de 2 pontos, a gente consegue fazer a reta numérica. Então, a gente sempre substitui o y valendo 1 e o x valendo alguma coisa para a gente poder descobrir, tá? Então, aí, ó, por exemplo, aqui, no ponto A, eu tenho o x valendo menos 1, o y 2. No ponto B, eu tenho o x valendo 0 e o y valendo 1. No ponto C, eu tenho o x valendo 1 e o y 0. E no ponto D, eu tenho o x valendo 2 e o y menos 1. E assim a gente consegue identificar fazendo as referências, né? Então, vamos lá. No sistema linear, a seguir, temos a equação linear x mais 3y igual a 5 e a equação 2x menos 3y igual a menos 8. Para cada uma dessas equações lineares, existe uma representação geométrica, que é uma reta. Quando a gente fala em representação geométrica, nós estamos falando de fazer no plano cartesiano, certo? Então, aqui, ó. Então, eu tenho essa reta, que é da equação 1, que é a laranja, e eu tenho essa reta, que é da equação 2, tá? Então, aí foi substituído os valores, eu tenho a reta. Quando há a intersecção, ou seja, quando tem o encontro dessas duas retas, a gente fala que é a solução do sistema de equação, tá? Então, por exemplo, elas estão se encontrando no ponto menos 1
e 2. Então, esse seria a resolução do sistema da equação, tá? Olha a atividade 1. No plano cartesiano abaixo, encontra-se representações geométricas dos sistemas de equação. Nesse plano, para ordenado x e y, que é a solução desse sistema, está representado pelo ponto D, C, B ou A. Então, sempre, pessoal, que eu tiver um sistema de equação e ele tiver na forma geométrica, ou seja, desenhado no plano cartesiano em duas retas, a resolução desse sistema vai ser sempre no encontro dessas duas retas, onde essas duas retas se encontrar. Então, na verdade, a equação 1 é a verde, a equação 2 é a laranja. Qual que é o encontro dessas? Está no ponto A? Está no ponto B? Está no ponto C ou está no ponto D? Na verdade, o encontro delas está no ponto C. Então, é aí que é a resolução do sistema. Então, quando a gente quer visualizar a resolução do sistema de equação com duas incógnitas e ele está no plano geométrico, ou seja, desenhado no plano cartesiano, basta eu ver o encontro dessas duas retas que eu vou identificar qual que é a solução. No caso ali, seria o x igual a menos 1 e o y igual a 2. Resolução do sistema de equação linear, método da adição. Então, a gente tem dois métodos para se resolver um sistema de equação linear do primeiro grau. Nós temos o método da adição e o da substituição. Da substituição, eu até comentei com vocês em aulas anteriores que a gente resolveu um sisteminha. Da adição, a gente vai falar agora, ó. Quando eu tenho duas equações do primeiro grau, eu vou chamar a primeira de equação 1 e a segunda de equação 2. Quando eu faço o método de adição, eu tenho que somar esses dois sistemas para uma das incógnitas sumir. No caso aqui, vocês conseguem reparar que, por exemplo, o 2y, eu tenho ele positivo e ele negativo. Quando eu somar os dois juntos, ele vai sumir. E eu vou ter só o x. E aí eu consigo resolver esse sistema. Então, como que a gente vai fazer? Vamos somar. 3x mais 5x dá 8x. Menos 2y mais 2y dá 0y. Então, eu tenho aqui. E 10 mais 22 dá 32. Na sequência, a gente vai ter 8x igual a 32. O 8 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, 32 dividido por 8 vai dar 4. Aí eu consigo resolver que o meu x vale 4. E o y? Aí eu vou fazer substituindo. Eu vou pegar qualquer uma das equações, no caso aqui a gente pegou a equação 2, e no lugar do x eu vou pôr 4, porque eu já sei que ele vale 4. Então vai estar lá, 5 vezes 4 mais 2y igual a 22. 5 vezes 4, 20. 20 mais 2y igual a 22. O 20 está positivo no primeiro membro. Eu vou passar ele para o segundo membro, negativo. Então, olha lá, ó, ele foi para o segundo membro, negativo. Aí eu vou ter 2y é igual a 20. 2 menos 2 dá 2. 2y é igual a 2. O 2 que está com o y está multiplicando, eu vou passar dividindo. E o y vai valer 1. Então, eu sei que o x vale 4 e o y vale 1. Certo? Então, aqui a gente vai ter esse conjunto solução, que a gente chama de conjunto solução, que eu tenho, que o x vale 4, lembrando, sempre o que vem na frente é o x e o que vem depois é o y, certo? Então, esse é o método da adição. Então, a gente usa o método da adição quando? Quando nós temos o valor de cima e o valor de baixo valendo a mesma quantidade, porém com sinais opostos. E aí eu consigo fazer o método da adição, tá? Vamos fazer mais uma aqui pra gente ver. Então, eu tenho 4x mais y igual a 7, que é a equação 1. E 2x menos y igual a 5, que é a equação 2. Então, lá, qual que eu vou fazer? Da adição, porque eu tenho o y positivo e o y negativo. Quando eu somar, ele vai desaparecer. Se eu fizer 4x mais 2x, vai dar 6x. Y menos y vai dar 0. E 7 mais 5 vai dar 12. Então, eu vou ter 6x mais 0y igual a 12. O 0y é 0, então ele sumiu. Então, vai ficar 6x igual a 12. O 6 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Quanto que é 12 dividido por 6? 12 dividido por 6 dá 2. Então, eu sei que o x vale 2. E para eu descobrir o y, eu pego e substituo em uma das equações. No caso aqui, eu vou pegar a primeira. Se eu pegar a segunda, professora, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, vamos lá. Então, tá lá, 4x mais y igual a 7. Então, no lugar do x, eu vou pôr o quê? O 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais y igual a 7. O 8 tá no primeiro membro positivo, eu vou passar para o segundo membro negativo. E aí vai ficar y é igual a 7 menos 8. 7 menos 8 dá menos 1. Logo, eu descubro que o sistema da minha equação é S igual a 2 e menos 1, onde o x vale 2 e o y vale 1, certo? Vamos aí mais um pra gente ficar craque nisso, tá? Depois eu vou passar a atividade para vocês estarem fazendo, tá? Professora, quanto que eu vou fazer o da substituição, quanto que eu vou fazer o da adição? Os dois vão dar o mesmo resultado, tanto faz, tá? Porém, quando eu vejo igual aqui, ó, eu tenho um valor que eu tenho aqui, ó, esse tá igual a esse com sinais opostos. Então, vamos usar a adição que fica mais fácil. Quando eu uso a adição, como é que fica? Vamos lá, ó. Vai ficar 3x mais 5x vai dar 8x, né? Menos 2y mais 2y vai dar 0. E 6 mais 18 vai dar 24. Então, a gente vai ter lá, ó. Se a gente for fazer
A gente vai usar o da adição, vai dar 8x mais 0y igual a 24. Lembrando, o 8 está multiplicando, eu vou passar dividindo, 24 dividido por 8 vai dar 3, então o x vale 3. Vou pegar qualquer uma das equações e vou substituir com o x valendo 3. Então, vai ficar 3 vezes 3 menos 2y igual a 6. 9, porque 3 vezes 3 é 9, menos 2y igual a 6. O 9 está positivo no primeiro membro, eu vou passar ele negativo para o segundo membro. Vai ficar 2y igual, menos 2y igual a 6 menos 9. 6 menos 9, menos 3. Menos 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Ou então, aqui no caso, vamos multiplicar por menos 1 para ficar tudo positivo. Se eu multiplicar por menos 1, o que significa multiplicar uma equação do primeiro grau por menos 1? Significa eu alterar o valor de todos os termos da equação. Então, vai ficar 2y igual a 3. E aí, o 2 está multiplicando, passa dividindo, então eu sei que o y vai valer 3 meios, né? Então, qual que é o sistema de resolução? X igual a 3 e y igual a 3 meios, certo? Vai ver, né? Eu posso fazer tanto por adição como por substituição, que o resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Mas o que consiste o método da substituição? Ele consiste em eu transformar, né, uma das equações, deixando uma incógnita em evidência, em função da outra, né? E na sequência, eu substituo na segunda opção que eu tiver aquele valor e eu vou ter uma equação com uma incógnita. Depois, na resolução, aí a gente vai resolvendo o sistema. Vamos ver aqui na prática como é que funciona. Então, eu tenho um sistema, 5x mais y igual a 1, que é o menos 1, que é o sistema 1, e 3x mais 4y igual a 13, que é o sistema 2. Então, vamos lá, a gente vai pegar o primeiro e vai deixar o y em evidência. Então, para eu deixar o y em evidência, eu preciso tirar o x do primeiro membro e jogar ele para o segundo membro. Se o 5x está positivo, ele vai passar para o segundo membro ficando negativo. Então, eu vou ter que o y é igual a menos 1 menos 5x. Isso eu peguei na equação 1. Agora eu vou pegar a equação 2 e vou substituir. No lugar do y, em vez de colocar o y, eu vou colocar o quê? Menos 1 menos 5x. E aí a gente vai realizar. Então, ó, 3x mais 4y. No y eu coloquei menos 1 menos 5x, igual a 13. Agora a gente vai resolver, né? Então, vamos lá, vai ficar 3x mais 4 vezes menos 1, menos 4, mais 4 vezes menos 5x, menos 20x. E isso tudo vai ser igual a 13. Agora eu vou juntar tudo que é x e tudo que não é x eu vou passar para o segundo membro. Então, vou pensar. Mais com menos, menos. Então, menos 20x mais 3x, se eu pegar aqui, ó, menos 20x mais 3x, eu vou ter menos 17x. Menos 4 igual a 13. O menos 4 está no primeiro membro, eu vou passar para o segundo membro, ele vai ficar positivo, então eu vou ter menos 17 é igual a 17. Vou multiplicar por menos 1 para deixar o x positivo, vai ficar 17x é igual a menos 17. O 17 que está com x está multiplicando, eu passo dividindo, então vai dar 17x é igual menos 17 sobre 17. Eu acho que eles esqueceram de pôr o menusinho ali do 17, né? Então, o x vai valer menos 1. Pessoal, por que eu tô falando que é menos 1? Ó, esse 17 é negativo. Na hora da resolução, eles devem ter colocado errado aqui. Então, o x vai valer menos 1, certo? Aí, o x valendo menos 1, eu vou pegar na substituição aqui, ó. Então, vai ficar menos 1 menos 5x, tá? O 5x, ele está multiplicando com menos 1, que é menos, ó, lembrando que aqui é menos, que houve um erro de digitação. Então, quando eu faço menos 5 vezes menos 1, vai dar 5 positivo. Então, vai ficar menos 1 vezes mais 5. E aí, 5 menos 1 vai dar 4. Então, eu tenho o resultado do y vale 4. Então, no meu sistema, a solução do meu sistema vai ser o quê? Menos 1, ó, menos 1 e 4. Esse 1 aqui tá com o sinal invertido, certo? Então, é assim que a gente resolve um sistema de equação, tá? Vamos para outro por substituição também. Então, vamos lá. Resolva o sistema de equação linear, método da substituição. Então, olha aqui, ó. A equação 2 já está me deixando claro que o y vale 3x. Eu preciso fazer alguma coisa? Agora a gente só substitui, vai ficar muito mais fácil, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu já tenho que o y vale 3x. Então, eu vou pegar a primeira equação e vou substituir no lugar do y e vou colocar 3x. Então, ficaria 2x mais 2 vezes 3x, que é igual a 48. Ao fazer a distributiva, nós vamos ter 2x mais 6x, que é igual a 48. 2x mais 6x vai dar 8x é igual a 48. O 8 está multiplicando, eu vou passar dividindo, que aí vai ser 48 dividido por 8, eu sei que o x vale 6. Como o x vale 6, eu vou pegar agora e vou substituir. Eu não sei que o y é 3 vezes x? Então, a gente vai fazer essa substituição. Y é igual a 3 vezes 6. E aí, vai dar, o y vale 18. Então, qual que é a minha solução? A minha solução é que o x vale 6 e o y vale 18, tá?
Agora, vamos mais uma para ficar fácil de se entender, tá? Resolva o sistema de equação linear. Método da substituição. Ai, professora, mas aqui tem um m positivo e um m negativo. Eu não poderia fazer por adição? Poderia também, mas vamos fazer por substituição. Depois eu mostro para vocês que daria para a gente fazer por adição também. Então, vamos lá. Nós vamos pegar a equação 2 e colocar uma incógnita em evidência. Então, olha lá. Eu peguei n menos m igual a 23, né? Quando o número tá sem sinal, ele é positivo. Então, vou passar o m, que está negativo, para o lado do segundo membro. Então, vai ficar n é igual a 23 mais m, tá? Vou pegar a primeira e vou substituir. No lugar do n, eu vou colocar 23 mais m é igual a 59. Então, 23 mais m é igual a 59. Aí, eu vou fazer m mais m vai dar 2m. Então, 23 mais 2m é igual a 59. O 23 está positivo, eu vou jogar ele para lá, negativo. Então, vai ficar 2m igual a 59 menos 23 vai dar 36. O 2 está multiplicando, eu passo dividindo, então 36 dividido por 2 dá 18. Então eu sei que o m vale 18, né? E aí como é que eu faço para descobrir o n? Aí eu vou aqui na primeira parte que a gente fez, ó. n é igual a 23 mais 18, porque eu sei que o m agora vale 18. E 23 mais 18 vai dar... Peraí só um minutinho que eu... Aí a gente chegou aqui, né? 23 mais 18 vai dar 41. Então, qual que é o meu sistema de equação? Qual que é a solução do meu sistema, né? O x valendo, aliás, o n valendo 41 e o m valendo 18, certo? Então, ficou claro isso, pessoal? Então, quando a gente tiver qualquer dúvida, para e assiste o vídeo, dá uma olhada nas resoluções, tá? Na resolução de como que faz por adição, de como que faz por substituição, e aí vocês vão conseguir resolver algumas atividades que eu vou estar passando para vocês, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.